Estamos de volta com o nosso Super Vitrine Revista e essa semana nós entramos oficialmente aí no inverno. Com a chegada dessa estação, né, gente, é normal aí a umidade do ar ficar mais baixa, com as temperaturas o quê? Mais frias, o que acaba sendo prejudicial, inclusive, para a saúde da nossa pele. Para a gente esclarecer as dúvidas e dar dicas de cuidado durante esse período, eu recebo a super médica dermatologista, a doutora Bárbara Ferreira. Boa tarde, doutora Bárbara, tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia, é um prazer estar aqui novamente. Imagino, o prazer é nosso. Doutora, por que a nossa pele ela fica mais ressecada durante o inverno? Então, existem uma combinação de fatores. Então, você já deu uma dica boa aí da umidade do ar. Então, nós temos uma umidade do ar um pouco mais baixa, o clima fica mais ressecado. Com isso, a nossa pele acaba perdendo um pouco de água para o ambiente. Além disso, como eu falei, a combinação de fatores. Então, os banhos tendem a ficar mais quentes, mais demorados. E tudo isso também dá aquela preguicinha, né, da gente passar aquele hidratante. Então, toda essa combinação de fatores agravam o ressecamento da pele. Então, isso é uma coisa real, acontece. Entendi. Então, assim, por exemplo, pessoas que nunca tiveram problema com ressecamento de pele, pode passar a ter esse problema e pessoas que já têm esse problema agravar, doutora? Com certeza. Então, assim, à medida que nós vamos envelhecendo, a nossa barreira cutânea, então a nossa pele, ela tende a ficar um pouco mais frágil, um pouco mais sensível e perder água com mais facilidade. Então, à medida que nós vamos envelhecendo, o ressecamento da nossa pele vai piorando. E pessoas que têm alguma outra condição, dermatite atópica, que é muito comum nas crianças e adolescentes, psoríase, rosácea, que nós já falamos aqui no programa. Então, várias doenças tendem a se agravar nesse período pela piora do ressecamento da pele como um todo, globalmente. Entendi. Aí outra coisa também que as pessoas acabam muitas vezes pecando, por assim dizer, é assim, mas não tem sol, né? Porque a gente às vezes vive dias mais cinzentos, como hoje, por exemplo, um dia, né, mais cinzento, mais ameno e tal. Aí pensa assim, mas se não tem sol, por que eu vou usar protetor solar, por exemplo, e mais hidratantes? Mas ainda assim tem que usar, né, doutora? Sim, nós temos que usar o protetor solar, temos que manter os cuidados, então caprichar mais nos hidratantes e também não esquecer do protetor solar, ele é fundamental. Nós sabemos que a radiação que vai chegar até a nossa pele, ela vai ser um pouco menor, sim, mas isso não elimina os cuidados que nós devemos ter diariamente. Então, o protetor, ele continua mandatório para todas as estações do ano. Perfeito. Em relação à nossa skincare, né, aquela rotina de limpeza, né, às vezes vai nas clínicas, faz uma limpeza, às vezes máscaras em casa, a gente fica com um pouquinho mais de preguicinha, vamos falar a verdade, né? Inverno, não quer sair muito e tal, aquela história toda. Mas a gente tem que manter uma rotina de cuidados, né? Exatamente. E aí, nesse momento, o que eu sempre indico para as minhas pacientes? Os cuidados têm que ser mais pontuais, assim. Então, nós podemos aproveitar essas estações para fazer tratamentos estéticos nas clínicas, né, nos nossos consultórios. É uma época excelente, nós não temos a preocupação tanto com o calor, com a radiação. Então, os procedimentos estéticos, eles são perfeitos para essa época. E no nosso skincare, dá preferência para poucos produtos, mas que tenham muitas funções. Então, aqueles produtos que são coringa, sabe? E principalmente investir em bons hidratantes. E aí, eu sempre recomendo os que tenham ceramida. Então, a ceramida, ela vai ajudar na recuperação da barreira cutânea. Então, assim, skincare simples, tranquilo, básico, mas assertivo. Isso vai facilitar a nossa rotina, nosso dia a dia. Para um skincare assertivo, doutora, qual seria, por exemplo, uma ordem ali? Para quem usa maquiagem, por exemplo, lavar com produtos específicos para tirar a maquiagem, aí depois eu entro o quê? Com hidratante, eu já passo protetor solar? É o protetor primeiro, depois o hidratante? Qual que é essa ordem, doutora? Isso é sempre uma dúvida, né? Eu até faço no meu consultório, escrevo o solzinho, a luazinha, porque a gente até tende a esquecer, né, Patrícia? Então, assim, como seria uma ordem de um skincare de uma pessoa que faz maquiagem, por exemplo, nós duas, né? Então, acordamos, aí você pode lavar com sabonete normal, então seu sabonete de uso diário. Um sabonete sempre gentil, eu recomendo, tá? Então, aplicou nesse momento, primeiro momento ao acordar, o sabonete. Depois entrariam os antioxidantes, então uma vitamina C, uma vitamina E, alguma coisa que seja da prescrição, tá? Em seguida, um creme hidratante e depois o protetor solar. Após a aplicação do protetor solar que entra a maquiagem, tá? E também aí é muito legal se a gente puder já associar um protetor solar com base, que funciona super bem, né? Então nós temos no mercado de ótimas coberturas. Mas caso você prefira um hidratante
um hidratante mais leve e por cima o protetor solar, não tem problema, aplicou o protetor, aí faz a sua make, tá? Entendi. O protetor solar a gente recomenda que ele seja reaplicado, então se possível, reaplique, você pode passar um pó de protetor, o bastão que também é fácil. E os Concor hoje em dia eles nem removem a nossa maquiagem, então só faz mais uma camada que compacta na pele. Chegou em casa à noite, aí depende, se a sua maquiagem for muito pesada, então as bases mates, a base de alta cobertura, às vezes só com o sabonete ela fica aquele resquício, né, Patrícia? A gente vai secar o rosto e suja a toalha. Então aí eu gosto de falar para paciente usar um cleansing oil, que aí é um veículo mais oleosinho, ele limpa bem o rosto, e aí sim o seu sabonete. Então, para simplificar, limpeza da pele noturna e depois o seu ácido, né? Então aí a sua rotina de prescrição de skincare mais substancial, né? Então nós temos o nosso queridinho da dermatologia, que é o ácido retinóico, né? Ele é o que tem mais estudos comprovando produção de colágeno e anti-envelhecimento. Então, todo mundo aí, a partir dos 25 anos, já entra uma indicaçãozinha de um ácido retinóico. Então, essa seria uma rotina. Vamos simplificar, então. Sabonete, antioxidante, hidratante, protetor solar, maquiagem, né? Fechou. Reaplicação do protetor solar, né, de acordo com o seu dia. Depois limpeza antes de dormir e ácido noturno. Então esse aí é uma rotina de skincare bem completa, bem global. Que legal, gente. Ó, e se você não conseguiu anotar, né, e tal, daqui a pouquinho vai ter essa entrevista completa lá no nosso portal tarobainews.com para você compartilhar com todas as amigas. Outra questão, doutora, são os lábios, né? No inverno acontece, aí vai saindo uma pelezinha, eu não sei vocês, mas às vezes eu acabo puxando ali, sabe? E não pode, não machuca, né, doutora? O que fazer? Exatamente. Então não podemos puxar, né? A gente pode até precipitar algumas doenças, tipo a pessoa que tem herpes labial, então fica um aspecto ruim, então não é o ideal, não demonstra uma pele saudável. Aí entraríamos com os hidratantes, então eles são super importantes, os hidratantes labiais, os que contêm FPS para durante o dia são excelentes, então os que já têm protetor solar. E aí é uma diquinha minha, que eu adoro, que é você aplicar o Bepantol Baby, sabe aquele de bebê mesmo? Então aquele que é bem branco, bem oleoso, bem unguento, antes de dormir aplicar ele bem nos lábios, uma camada generosa, e isso deixa com que o lábio acorde muito mais belo, com um brilho maravilhoso. E aí lembrando também, agora, como a gente está falando, a maquiagem nós gostamos, nós usamos. Então, se a gente puder dar preferência para batons cremosos e não mate, o batom já ajuda a dar uma hidratadinha durante o dia. Ah, entendi. E se a gente não tomar todos esses cuidados, por exemplo, relacionados à pele, principalmente no inverno? Claro que o ano todo a gente tem que cuidar, mas nessa época acho que a atenção tem que ser redobrada. O que pode acontecer com a saúde da nossa pele, doutora? Isso é frequentíssimo no consultório. E aí, a principal queixa que seria que você vai observar é uma coceira na pele. Principalmente nas pernas, membros inferiores que ficam ressecados, coçam. E às vezes até você sente saindo uma casquinha, uma descamação leve. Então isso é no geral, na população que não tem uma doença de base. Quem tem uma doença de base pode sentir eczema, então outras doenças, irritações, coceira é muito frequente. E a piora de uma condição prévia. Por exemplo, a psoríase, a dermatite atópica, a rosácea, vermelhidão no rosto, fissuras. Então, todos esses cuidados vão prevenir que a sua doença de base exacerbe ou que você vá desenvolver alguma questão. Isso, e a questão, por exemplo, também, a doutora bem lembrou sobre o banho, né? A gente acaba demorando mais no banho, o banho é mais quente. O banho quente, ele prejudica mesmo a pele, o couro cabeludo, doutora, ou é mito? A gente deve lavar o rosto, por exemplo, na água mais morna para fria? Não, ele prejudica sim. A água quente, ela prejudica, porque ela contribui para o ressecamento. Então, nós sabemos, a nossa pele ela trabalha incansavelmente para produzir um óleo maravilhoso que reveste o nosso epitélio todo. Então, nós temos essa obra de Deus, que é esse manto lipídico que protege o nosso corpo. Quando a gente toma banho muito quente ou faz uma coisa que eu abomino, e é bom a gente estar aqui na televisão falando sobre isso, que é passar a bucha.
a esponja, sabe? Aquela bucha vegetal. Às vezes chega um paciente no consultório cheio de eczema, se coçando por inteiro, e ele ama essa duplinha, que é Protex, sabonete e a bucha, com força. Então você está removendo todas as bactérias boas, todos os germes maravilhosos, todo esse óleo divino que Deus criou na nossa pele para proteger contra as infecções. Isso é evolutivo. Nós fizemos isso para poder sobreviver. Então, esses fatores, bucha de banho, banhos muito quentes e demorados, vão remover essa proteção natural que nós temos. E isso vai precipitar todas essas doenças, irritações, coceira na pele. Isso, então, pra gente evitar essas situações, vocês já viram só, né? Que a gente tem que ter cuidado também, inclusive, no banho. No banho, qual que é o mais indicado, então, doutora? Um sabonete mais neutro? Que tipo de buchinha a senhora orienta pra gente? Nada de bucha. Nada de bucha. Nada de bucha. Isso aí. Então, a gente deve se lavar só com as mãos mesmo, de uma maneira muito gentil, tá? Áreas que a gente pode usar a bucha. Ai, doutora, eu amo a bucha, pelo amor de Deus, não me tira a minha bucha. Então, você pode limpar a sola dos pés, exatamente, e as áreas muito grossas. Então, por exemplo, cotovelos. Vamos ficar por aí só, tá? E aquelas escovas de banho que o pessoal tem pendurado aqui, ó, de fazer assim, ó? Ai, daí chega todo arranhado nas costas e não sabe por que tá coçando. Então, assim, vamos tirar as buchas. Banhos curtos, não precisa ser banho frio, a gente não tá na época das cavernas. Mas assim, um banho morno, 5 minutinhos, né, 7 minutinhos. E eu adoro os sabonetes gentis. Então assim, se eu fosse dar uma dica aqui pro pessoal de casa, que vai ser bem geral, que vai funcionar para todo mundo, é o sabonete Dove Baby líquido. Ele é um sabonete de bebê, mas a base dele é cremosa. Então ele é branquinho. A gente já consegue dar uma hidratada aí nesse momento. Outra coisa, nos primeiros minutos ali, naqueles 5 minutos depois do banho, eles são preciosíssimos, porque os poros da nossa pele estão dilatados. Então é a hora perfeita para você aplicar o seu hidratante. E aí o seu hidratante também, eu não recomendo hidratantes com perfume. Então assim, hidrate com um hidratante neutro, pode ser para bebê. Aí eu adoro um coringão aí que a gente tem no mercado há muitos anos, que é o Nivea Milk, que ele azul até da cor da sua blusa. Então ele hidrata muito e depois você pode passar o cheirinho que você gosta, sabe? Então o Natura, Victoria's Secret, qualquer outro que tem aquele cheirinho agradável que, né, muitas mulheres adoram. Mas eles acabam não conferindo a hidratação que a gente precisa pro inverno. Então pro verão eles funcionam muito bem. Mas se a gente fizer essa duplinha, assim, um hidratante pesado e depois o cheirinho, é perfeito. Perfeito. Muitas dicas com a nossa super doutora Bárbara. Muito obrigada pela presença, doutora. Muito obrigada, Até Patrícia. a próxima. Sempre um prazer. Prazer é todo nosso. Gente, eu entrevistei a super médica dermatologista, a doutora Bárbara Ferreira. A doutora Bárbara é a dermato das dermatos, expert em beleza feminina. Se você também quer ter a pele dos sonhos, então você vai fazer uma consulta, uma avaliação com a super doutora Bárbara. O consultório fica na rua Minas Gerais, no edifício Dei Saúde, sala 06. O WhatsApp já anota aí, 998-38-3801, ou você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que já está aparecendo aqui no nosso vídeo e também agendar a sua consulta. Siga também a doutora Bárbara no Instagram, @doutora.barbaraferreira.